Vivemos num contexto de mundo em que parece que festejar com alegria, pensando apenas em nós, faz parte das comemorações do Natal, mas que esta igreja possa refletir de uma maneira bastante diferente. Falar de que nós vivemos num mundo que está bastante caótico é dizer aquilo que todos nós já estamos acostumados a ver nos jornais, assistir na televisão, ou até acompanhar as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Mas esse estado de coisas que nós vemos em nossos dias não são coisas apenas que presenciamos hoje. Isso já vem lá desde os tempos antigos. Eu vou pedir. Trata exatamente do caos que estava sendo instaurado nesta terra. Com exceção dos 2 primeiros capítulos que trata sobre a criação, os demais, eles vêm tratando um caos após o outro. Vejo que, eu não sei como é que eu devo direcionar para... Estou tendo dificuldade. Ali no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós encontramos que o homem, ele já começou a se distanciar do nosso Criador. No capítulo 3, nós encontramos exatamente a queda de Adão e Eva. Logo, no capítulo seguinte, o capítulo 4, eu estou tendo dificuldade aqui no passar os slides. No capítulo 4, nós encontramos o primeiro assassinato, quando Caim matou Abel. Logo em seguida, eu acho que aqui no capítulo 5, também no capítulo 6, nós vamos ver que a corrupção do gênero humano se tornava visível aos olhos de todos. Logo em seguida, no capítulo 7, nós vamos ver que a maldade do homem era tão acentuada, era tão grande, que Deus, ele decidiu destruir a humanidade através do dilúvio. Logo em seguida, nós encontramos no capítulo 9 que o homem, mesmo após o dilúvio, ele decidiu contrariar a vontade de Deus e construir uma cidade e também uma torre, pensavam eles, para fugir exatamente da ira e da justiça de Deus. Nós, possivelmente, se fôssemos Deus, e ao presenciarmos esse caos instaurado na terra, logo após a sua criação, possivelmente nosso pensamento seria de destruir o homem, de começar tudo de novo. Mas Deus, obviamente, com sua amorável compreensão das suas criaturas, ele teve um plano diferente. Apesar da desobediência, dos homicídios, do engano, da bebedeira, da nudez que nós encontramos relatado nas Sagradas Escrituras, da rebelião, que parecem exatamente as coisas que acontecem ao nosso redor nesses dias, Deus, assim mesmo, ele poupou o homem e ele disse: eu vou ter um projeto diferente. E nesse projeto de Deus, ele chamou Abraão, e nós encontramos o chamado de Deus no capítulo 12. Ali no capítulo 12, quando Deus, ele chama Abraão, ele disse: Abraão, eu quero que você seja um homem abençoado por mim, eu vou fazer de você de um homem uma grande nação, e você, Abraão, através da sua descendência, você vai abençoar
todas as pessoas com quem você entrará em contato. Que promessa extraordinária! Eu chamo um homem para formar uma nação, para que esta nação me represente e que essa nação possa realmente iluminar o mundo com a mensagem que eu tenho, dizendo que existe um único Deus, Criador, mantenedor de todas as coisas, e que esse Deus tem um propósito específico para com toda a humanidade. E o propósito de Deus é que todos possam viver a eternidade ao seu lado. Veja que quando Deus chamou Abraão, ele vivia na cidade de Ur dos Caldeus. Era uma cidade totalmente idólatra. A cidade de Ur significava a cidade de Nanar, cidade da deusa Lua. As pessoas que viviam ali, elas estavam imersas na idolatria. Deus chamou um homem do meio de um povo idólatra. Uma outra coisa que nos chama a atenção no chamado de Deus a Abraão é que ele era já um homem de 75 anos de idade. Obviamente, se o propósito de Deus era que através desta pessoa todas as demais pessoas do mundo fossem abençoadas, parece que não existe uma lógica em chamar um homem de 75 anos. Mas saibamos que para Deus a idade é extremamente irrelevante. E quando Deus ele chama alguém, ele capacita esta pessoa para a realização da sua obra, independente do seu status, da sua posição e da sua idade. Deus disse a Abraão: eu quero fazer de ti uma grande nação, e eu quero que você e os teus descendentes sejam uma bênção aonde vocês estarão. Em um determinado momento da nossa vida, nós ouvimos o chamado de Deus. Eu não sei em que circunstância você vivia quando ouviu o chamado de Deus, e também não sei a idade que você tinha. Quando eu ouvi o chamado de Deus, eu era apenas ainda um garoto de 17 anos. Vivia numa cidade pequena, onde os evangélicos eram ridicularizados. Mas eu senti que Deus me chamava e resolvi ouvir e obedecer a sua voz. O mesmo deve ter ocorrido com cada um de vocês. Mas o que nos chama a atenção ainda é que Abraão era casado com Sara, sua meia-irmã. Tanto ele quanto ela já eram pessoas de uma idade avançada para terem filhos. E na promessa de Deus consistia de que eles seriam pais de uma grande nação, cujo o número dos seus descendentes seria como a areia do mar, que não se poderia contar. Parece-nos que os projetos de Deus e os pensamentos de Deus não são tão lógicos quanto a nossa maneira de pensar e de ver as coisas. Por certo, se fôssemos Deus, teríamos chamado pessoas ou um casal mais jovem e de repente já com filhos. Mas devemos lembrar de que quando Deus chama, Deus capacita e Deus dá as condições para realizar o seu projeto. Nós temos
algumas declarações nas Sagradas Escrituras que nos chamam muito a atenção. E uma delas é a que nós encontramos em 1 Coríntios, no capítulo 1, quando Paulo ele escreve o porquê que Deus chama pessoas incomuns para a realização do seu trabalho. 1 Coríntios, capítulo 1, os versículos 26 a 31, que dizem o seguinte: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Primeiro, obviamente que Deus sabia da sinceridade e do coração de Abraão, e por isso o chamou. E Deus chamou um homem que não tinha muito reconhecimento da sociedade naquela época, um homem que ainda não tinha uma família, para que ele não se vangloriasse de que tudo o que ocorreria no futuro eram resultados da sua própria sabedoria, do seu próprio conhecimento e da sua própria força. Deus, quando Ele chama pessoas humildes, pessoas que Ele poderá usar no seu trabalho, pessoas que não vão se orgulhar do trabalho que estão fazendo, pessoas que não vão procurar chamar atenção sobre si e sobre a sua obra, senão atribuir a Deus toda a honra e toda a glória dos seus feitos. Vejam que quando Deus chamou Abraão, Ele fez algumas promessas muito interessantes. Primeiro, Abraão, eu quero abençoar você. Eu quero que você seja uma pessoa protegida por mim. Eu quero que você sinta o calor dos meus braços sobre você. Abraão, eu te chamo porque eu quero te abençoar. Segundo, Deus disse, com a bênção que eu vou dar a você, Abraão, eu quero que esta bênção seja transmitida às pessoas com quem você vai conviver. Eu quero, Abraão, que você e os seus descendentes sejam uma bênção onde vocês estiverem. Vocês deverão ser a luz para iluminar e clarear a vida de tantas outras pessoas. Queridos irmãos, quando Deus nos chama, Ele tem exatamente esse propósito. Primeiro, Ele quer nos abençoar. Ele quer abençoar a nossa família, os nossos descendentes. Mas também o propósito de Deus é que as bênçãos que nós recebemos, que nós as estendamos às outras pessoas. Ele espera que não sejamos pessoas egoístas, egocêntricas, que recebamos estas bênçãos e que elas fiquem travadas apenas dentro da nossa vida. Nós precisamos extravasá-las, quebrá-las, como o vidro do perfume que Maria derramou sobre Jesus e que perfumou a casa inteira. Quando nós recebemos um chamado de Deus, temos que ter a convicção do seguinte, que seremos também provados pelo chamado que recebemos. Deus, Ele prova
os seus filhos, a quem Ele chama, para fortalecer-nos na fé. O contrário que faz Satanás, que nos tenta a fim de levar-nos a fraquejar na fé. Alguém poderia perguntar, mas qual a diferença entre provação e tentação? A provação, primeiramente, ela vem de Deus. E ela serve exatamente para fortalecer-nos, para nos levar a estar mais próximos de Deus. Enquanto que a tentação vem de Satanás para desviar os nossos olhos de Deus e levar-nos ao pecado. É como que aquela pessoa que comprou um carro zero, um carro estiloso, pagou caro pelo carro, que foi uma bênção de repente de Deus, de um negócio bem sucedido, e quando ele sai da igreja e vê uma pessoa com menos posses, debaixo de chuva, Deus de repente prova essa pessoa, colocando alguém à sua frente, para ver se o seu coração realmente é altruísta, é bondoso. Prova a esta pessoa para ver se ela realmente está disposta a estender a bênção que tem recebido às outras pessoas. Enquanto que Satanás, ele tenta esta mesma pessoa, colocando de repente à sua frente num dia descolado, num dia em que ele está sozinho, andando sem rumo e sem direção, ele coloca à sua frente de repente alguém para atraí-lo com outros propósitos. Deus, Ele prova-nos para fortalecer a nossa fé. Satanás tenta-nos para levar-nos a nos distanciar de Deus, para enfraquecer a nossa fé. Sabem, irmãos, Abraão, ele foi um homem provado por Deus em muitos momentos diferentes da sua vida. E nós temos relatos que Abraão, infelizmente, ele fracassou. Abraão, quando ele estava já na terra prometida, Deus provou a fé de Abraão, trazendo fome naquela terra. Abraão, infelizmente, em vez de confiar em Deus, ele confiou apenas em si, ele confiou apenas na sua intuição, e ele soube que lá no Egito, lá no sul, não havia fome. E Abraão desceu ao Egito, pensando que lá ele teria o alimento necessário para ele e também para a sua família. Abraão não confiou plenamente em Deus nesta ocasião. E sabem, irmãos, que quando nós cedemos, quando nós não confiamos plenamente em Deus, nós fracassamos e nós colhemos resultados difíceis na nossa vida. E quando Abraão ele andava com Deus, os vizinhos pagãos, eles contemplavam que Abraão ele erguia altares, mas não tinha ídolos nesses altares. As pessoas facilmente podiam seguir as pegadas de Abraão, porque de tempos em tempos, onde Abraão armava acampamento, ali ele erguia um altar de adoração ao Senhor, seu Deus. Queridos, Deus chamou cada um de nós com um propósito específico.
Primeiro, Deus nos chamou porque Ele quer nos abençoar. Segundo, Deus chamou-nos para que nós nos tornássemos uma bênção às pessoas com quem nós convivemos. Primeiro, nós devemos ser uma bênção à nossa família, ao nosso cônjuge. Segundo, nós devemos ser uma bênção aos nossos filhos. Os nossos filhos, eles devem ter a segurança de que, se nos imitarem, eles estão seguindo os passos de Cristo Jesus. Eu não sei, irmãos, como nós estamos testemunhando dentro do nosso lar. Enquanto pastor e também educador, eu acompanhei a vida de muitas famílias. E eu, lamentavelmente, presenciei muitas desgraças. Muitos filhos que distanciaram-se plenamente de Deus e foram tão longe que não tiveram mais forças para retornarem. Simplesmente porque os pais não foram uma bênção para eles. Simplesmente porque os pais não iluminaram através da sua vida a vida dos seus filhos. E quando Deus nos chama, queridos irmãos, Ele nos capacita. Primeiro Ele nos abençoa, depois Ele nos capacita para sermos uma bênção. Mas para isso, nós precisamos confiar plenamente nele. Sabem, uma vida de fé não é uma vida estagnada. É uma vida de um andar constante, mas num andar em direção sempre a Deus, na direção certa. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras vários verbos no capítulo 12 do livro de Gênesis, referindo-se a Abraão. E constantemente nós encontramos os verbos como ele indo, chegando, andando, prosseguindo, construindo. E esse deve ser o andar da vida de cada um de nós, andar rumo ao céu. É verdade, Abraão, ele fracassou em alguns momentos. Quando a fome alcançou a terra onde ele estava instalado, que era a terra prometida, Abraão, ele seguiu apenas o seu instinto de voltar ou de ir à terra do Egito. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos, que após uma vitória que nós recebemos de Deus, quase sempre vem uma provação ou uma tentação. Quase sempre. Depois de conquistarmos algo grandioso, estejamos preparados para uma provação que vem em seguida. Possivelmente Deus quer nos testar, ou o diabo quer nos derrubar. Vocês lembram que quando Israel saiu do Egito, sob a mão forte e poderosa do nosso Deus, logo em seguida, poucos quilômetros ali do Egito, eles estavam ainda nas terras pagãs do Egito, quando o faraó e o seu exército vieram ao encalço de Moisés e dos 600 homens israelitas. Veio uma primeira prova. Algumas pessoas já estavam prestes a desistir, logo após de terem recebido uma grande bênção, o livramento do Egito. Mas eles foram encorajados por Moisés e pelo próprio céu, atravessaram. Mas logo em seguida veio uma outra prova. Faltava água. Eles diziam que estavam com sede.
Mas Deus havia colocado aquela prova apenas para testar a fé e para ver se eles realmente confiavam no Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito. E muitos deles estavam prestes a fracassar novamente. Passada essa prova, surgiu outra, a fome. E logo em seguida, uma outra prova, os amalequitas. Queridos irmãos, saibamos que após uma vitória, possivelmente nós enfrentaremos algumas provações. E eu percebo, irmãos, e que muitas vezes, a semelhança de alguns dos israelitas, nós não estamos preparados. Mesmo dentro da nossa igreja, às vezes surgem provações de costumes, surgem provações de atos apenas formais. E quantos de nós nos permitimos sermos usados por Deus? Deixamos de lado todo o ensinamento claro das Sagradas Escrituras para nos apegarmos a picuinhas e trazermos discórdias para dentro da igreja. Muitas vezes, por coisas tão pequenas, nós provocamos discussões, vãs discussões, perdemos o nosso tempo e escarnecemos o nome do Senhor nosso Deus, depois de termos sido tão prontamente abençoados com um chamado especial para sermos uma luz. Sabem, irmãos, que toda vez que nós não somos aprovados nas provas que Deus nos coloca, ou quando caímos nas tentações de Satanás, nós colhemos consequências desastrosas para nós, muitas vezes para os nossos filhos, e quantas vezes para a comunidade. Abraão, quando ele cedeu e ele foi ao Egito, ali, irmãos, ele deixou de temer a Deus para temer o homem. Todos nós lembramos de que ele teve medo de Faraó, por causa de sua esposa Sara, que era uma mulher muito bela. E vejam, Abraão, ele esqueceu de olhar para Deus, e ele olhou apenas para o homem, para o problema. E o que é mais grave, quando ele tirou a sua visão de Deus, ele parou de olhar as necessidades do próximo, ele parou de olhar para as outras pessoas e olhou para si mesmo apenas. Nós encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 12, verso 13, o pacto que ele fez com Sara. E ele disse: Sara, você é uma mulher muito linda, Faraó vai querer possuí-la. E Sara, se eu não lhe entregar, eles vão me fazer mal, eles vão me prejudicar. Vejam, irmãos, quando nós tiramos os olhos de Deus, a que ponto que nós chegamos? Nós esquecemos das necessidades dos outros e olhamos apenas para o nosso próprio umbigo. Nós achamos que nós somos as pessoas mais importantes e as únicas que devem, ou a única que deve receber uma atenção especial de Deus. Nós achamos que nós somos os únicos que temos a verdade e que todas as pessoas devem respeitar e ouvir apenas aquilo que nós temos. Queridos irmãos, Abraão falhou, mas devemos dar graças a Deus, porque Abraão se arrependeu, ele confessou a Deus o seu pecado, e ele saiu do Egito e voltou a Canaã. Devemos agradecer a Deus, irmãos, porque nós, à semelhança de Abraão, também pecamos. Muitas vezes também nós olhamos mais para nós do que para os outros. Nós olhamos mais os nossos problemas e esquecemos de olhar para Deus. Mas, queridos irmãos, saibamos que Deus está pronto a nos acolher novamente.
Deus está pronto a nos abraçar, independente do caminho que nós andamos, independente dos fracassos que nós tivemos, Ele está pronto a nos receber. Mas saibam, tem consequências. Muitos dos nossos atos têm consequências. A ida de Abraão ao Egito trouxe graves consequências. Alguém poderia dizer: mas pastor, nós lemos nas Sagradas Escrituras que quando Abraão saiu do Egito, Faraó deu muitas riquezas a Abraão, deu gados, deu presente, deu ouro, deu prata, e também deu muitos servos e muitas servas. É verdade, mas saibam que esses presentes foram uma grande maldição na vida de Abraão. Aquelas riquezas, aquele muito gado, muito ouro, muita prata, foi a causa da divisão entre ele e o seu sobrinho Ló. O dinheiro, as posses, nós conhecemos a história. A família ali foi dividida. Ainda hoje nós contemplamos cenários semelhantes. Quantas famílias estão sendo divididas por causa da herança, por causa de dinheiro, por causa de coisas materiais tão fúteis, tão passageiras. E nós consideramos aquilo mais importante do que ter a graça e a bênção de Deus sobre a nossa família. O presente de Faraó para Abraão foi uma desgraça. A Bíblia Sagrada diz que Agar era egípcia. Foi uma das servas que Faraó deu para Sara como presente. Vejam a maldição que aconteceu não apenas na vida de Sara e de Abraão, Agar, mas até hoje nós colhemos os frutos desse presente de Faraó a Abraão, lá no Oriente Médio. Desde os tempos antigos até nos dias de hoje, nós vemos guerras, constantes guerras. Consequências de atos do ser humano. Queridos irmãos, Abraão deveria ser uma bênção, diz a Bíblia. Mas quando ele esteve lá no Egito, em vez de ser uma bênção a Faraó, em vez de ser uma bênção ao povo egípcio, diz as Sagradas Escrituras que Deus derramou juízos sobre Faraó, castigos sobre os egípcios. Um homem que deveria iluminar, um homem que deveria abençoar as pessoas com quem ele convivia, tornou-se uma maldição. Vocês lembram da história de Jonas? Jonas, Deus o chamou para um propósito específico. Deus disse: Jonas, eu quero te abençoar numa missão especial. Jonas, eu quero que você seja uma pessoa usada por mim. Jonas, você vai ser uma pessoa que vai abençoar os ninivitas com uma mensagem de salvação. O que fez Jonas? Depois de ter recebido o convite de Deus, diz as Sagradas Escrituras que Jonas, em vez de ir a Nínive, ele desceu a Jope, entrou num navio. Nós sabemos da história. Em vez de Jonas ser uma bênção àqueles marinheiros, ele se tornou uma maldição à embarcação e às pessoas que estavam dentro da embarcação. Perderam tudo naquele navio. A embarcação estava prestes a sossobrar. Aqueles marinheiros estavam prestes a serem sepultados nas águas geladas daquele mar. Por quê? Porque Jonas, ele escolheu um caminho diferente. Queridos irmãos, Deus chamou cada um de nós. Todos nós que estamos aqui somos chamados por Deus. Deus nos chamou para sermos uma bênção às pessoas. Eu já presenciei na minha vida de ministério muitas pessoas que foram chamados por Deus para uma missão específica, se tornaram uma maldição na sua família, tornaram-se uma maldição na própria comunidade onde viviam. Denegriram o nome de Deus através dos seus atos, através do seu comportamento, através da sua postura. Pessoas estas, muitas destas,
falidas hoje para a eternidade. Pessoas hoje sem nenhuma perspectiva de uma vida harmoniosa em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que cada um de nós tenhamos o senso da responsabilidade de sermos cristãos dentro do nosso lar, dentro dessa igreja e dentro da cidade de Artur Nogueira. Que as pessoas da nossa família sejam pessoas abençoadas e não amaldiçoadas pela nossa presença. Que essa igreja, queridos irmãos, seja uma igreja abençoada, porque eu faço parte desta igreja. Que o bairro onde eu moro, que a empresa onde eu trabalho, que a escola onde eu estudo, seja uma instituição abençoada, porque eu faço parte dessa instituição. Queridos irmãos, Deus nos chamou para sermos luz, para sermos o sal, para iluminarmos a vida das pessoas, para darmos o tempero e o significado desta vida a quem nós nos encontrarmos. Que Deus nos abençoe. Amém. Colocai